Tu és o Deus de obra completa, Pai. O Senhor não faz pela metade, Pai. O Senhor, quando começa, o Senhor termina. E tudo que o Senhor faz, Pai querida, nas nossas vidas, é com perfeição, Pai. Muito obrigada pela vida da tua filha, Pai. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Que alegria poder estar aqui nessa noite. Aproveitando que os irmãos estão de pé, enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, eu fico feliz porque o Senhor, Ele confirma, Ele reconfirma, e se for necessário, Ele faz isso quantas vezes Ele assim quiser, pela sua bondade, pela sua vontade. E Ele falou aqui já nessa noite, e Ele continuará falando. Aleluia! Quantos desejam ainda ouvir a voz do Senhor? Digam amém. Deus é bom. Enquanto você encontra o texto aí, eu quero desde já agradecer ao nosso pastor Vanderlei, a sua esposa, a pastora Kátia, aí, pelo convite, pela confiança. Hoje estou aqui junto com a minha família, aqui com meu esposo, o evangelista Fábio, meus filhos Caio e Laís. E trago também aqui um abraço ao pastor José Maurício, e daquele Ministério da Batista Renovada Fogo sobre o Altar, onde nós servimos ali aproximadamente 19 anos ali, servindo ao Senhor com alegria. Amém? Todos encontraram o texto? Aleluia. E se alguém não trouxe, porventura, a Bíblia, acho que vai estar projetado ali. Então diz assim o texto: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós estáis limpos pela minha palavra. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A igreja pode repetir comigo? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Sentai-vos glorificando ao nome do Senhor por esta palavra. Pai, a tua filha já orou, Pai. E ela já falou contigo, Senhor, e o Senhor ouviu. Pai, usa-nos conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Fala conosco, Senhor, através desta palavra. Pai, essa palavra que é viva, é eficaz. Senhor, é mais penetrante do que uma espada onde tem dois gumes e traz, Senhor, a divisão entre a alma e o espírito. Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Confesso aos irmãos que o Senhor já tem falado comigo dentro dessa palavra de João capítulo 15, desde o começo do ano. E quando o pastor me fez o convite, na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou comigo. João 15.
Deus, pela sua infinita misericórdia, irmãos, pela sua bondade, Ele aprova Ele deixar para a gente uma biblioteca, escrita por mais de 40 pessoas diferentes, durante 1.400 anos, mas com uma concordância e uma ligação muito melhor do que muito livro que a gente já leu aí de 100 e poucas páginas. Seja ele do cunho que a gente imaginar. Não somente isso, mas ele enviou para a gente, ele disse isso, lá em Atos capítulo 1, que ele ia para o Pai, mas não nos deixaria só. Ele enviaria o Espírito Santo, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não podia vir. E ele enviou o Espírito Santo para que a gente não estivesse só aqui, mas não somente isso, ele também nos deu o raciocínio, ele nos deu inteligência, ele nos deu discernimento. Ele fez assim algo extraordinário, e ele fala em Gênesis que em toda a criação ele falou que tudo era bom, mas quando ele chega na humanidade ele fala assim, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Não somente isso, mas ele também nos deu os evangelhos dentro dessa biblioteca. E nesses 3 anos e meio que ele teve aqui, houveram registros. Registros e mais registros. Ele organizadamente foi colocado, começando de Mateus, onde ele fala sobre a genealogia. Ele divide a genealogia em 42 nomes, em 14 em cada geração. E aí depois vai para Marcos, e Marcos começa citando o profeta Isaías. O profeta que mais falou da vida do Messias. E não só isso, mas ele falou também de João Batista, aquele que anunciaria a vinda do Messias. E aí chega em Lucas, né? Mateus na ordem, Mateus, Marcos e Lucas ele começa como um historiador, e ele fala que ele está escrevendo lá para Teófilo, né? Como historiador, ele começa falando do sacerdócio de Zacarias, da gravidez de Isabel, daquela gravidez tardia, aonde João viria, e os versículos falam que João seria batizado antes mesmo de ser nascido, ainda dentro da barriga da mãe. Tudo isso para quê, irmãos? Para que nós crescemos. Todos os registros que ficaram na Bíblia foi para que nós crescêssemos. Não só isso, mas em cada registro de cada evangelho, cada sinal que o Senhor fez, que o Senhor Jesus fez, Ele deixou para que nós crescêssemos. O tema agora do mês de março aqui é sobre fé e obediência. Então, para que nós crescêssemos, o Senhor Jesus veio, como diz João, capítulo 3, versículo 16, Ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não, mas tenha. Ele veio com o objetivo principal, para que todo aquele que nele acreditasse não se estragasse junto com essa terra onde foi entregado o domínio para as mãos do inimigo. Essa terra, ela já está condenada. E todos aqueles que concordam com o que acontece nessa terra. Mas aqueles que creem têm uma esperança. Aqueles que creem têm uma esperança que é acima de qualquer esperança que já nos foi apresentada aqui. Isso nos leva à primeira referência, se você puder abrir comigo, ou puder ler aqui no Data Show. Abra comigo em Romanos capítulo 11, versículo 33, 11, 36. Você pode ler comigo? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É para ele, é por ele, e é por causa dele. Dele é a origem. João, quando começa o seu relato,
João, o evangelista, ele começa o seu relato e ele coloca assim, ó, lá no início: no princípio era o verbo, logos, significa palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo que foi feito por meio dele. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, esteve aqui entre nós, fazendo prodígios, milagres, sinais, para que nós pudéssemos crer nele, para que nós não venhamos a perecer. Então, dele, a origem, significa que Deus é o Criador, ele é a fonte de tudo que existe, incluindo a nossa vida e os nossos dons. Nada, absolutamente nada, existe independente dele. Tudo depende de Jesus. A minha e a sua vida depende de Jesus. O meu e o seu trabalho depende de Jesus. A minha e a sua fonte de renda, seja ela qual for, depende de Jesus. A sua família está de pé por causa de Jesus. Nós estamos reunidos aqui nessa noite por causa de Jesus. Por ele, o sustentador. Sem ele, nada disso estaria aqui. Sem ele, eu não estaria nem aqui de pé. Enche o seu pulmão de ar aí agora. É por causa dele que você está respirando. Ele é quem te sustenta. Significa que Deus, por ele significa que Deus sustenta, guia e dirige todo o universo. Toda a nossa vida. Tudo é sustentado por ele. Para ele, o propósito. Significa que o objetivo final de todas as coisas da nossa existência é para a glória de Deus. Se eu e você estamos aqui, estamos de pé, estamos vivos, é para a glória de Deus. Pessoas podem não reconhecer isso, meus irmãos. E tudo bem se eles não reconhecem, mas Deus quer que eles reconheçam. Que Ele é o sustentador de todas as coisas. Que é Ele quem sustenta e quem mantém. É nele a nossa origem. E é para Ele que nós estamos aqui. Então a origem, a sustentação e o propósito. Quando o evangelista João escreve o Evangelho de João, ele começa o seu relato falando sobre o Logos, a palavra que se fez carne. E do capítulo 1 até o capítulo 12, existe ali o relato do ministério público de Jesus. Quando eu falei em ministério público, eu estava escrevendo essa mensagem, eu falei assim, eu lembrei da justiça. E a justiça do homem é tão falha. Nós temos visto relatos e mais relatos, reportagens, onde mostra a justiça do homem falha, mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela é inerrante. E esse ministério público de Jesus, ele foi registrado por João do 1 ao 12. Começando aqui pelo testemunho de João Batista diante dos sacerdotes, dos levitas, a quem ele falava e batizava. O que João falava? João Batista. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Se havia uma outra pregação, não existe destaque nos relatos de João, o evangelista. Ele diz que João Batista só falava arrependei-vos. Arrependei-vos. Olha, vem um aí, do qual eu não sou digno, nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu batizo com água,
mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. É ele, não é outro. Então Jesus aparece nesse contexto do batismo, quando ele vem e se apresenta a João. E João fala assim, então não posso batizar, não, eu tenho que batizar. É onde todos ouvem a voz vinda dos céus que diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Desce ali uma pomba em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo, para provar de maneira visual, e a voz que vinha do céu para provar de maneira auditiva para aqueles que estavam presentes. Que aquele era aquele que João estava anunciando. Depois desse relato, em João 1, 29 e 30, depois é registrado o chamado dos primeiros discípulos. E ele fala sobre os milagres. Por exemplo, o milagre de Caná da Galileia, onde o Senhor Jesus entra no casamento. Eu coloquei o cronômetro aqui só para não perder no tempo. De vez em quando eu vou tocar nessa tela para olhar, tá? E ele entra no casamento a convite. Jesus não entrou no casamento em Caná sem ser convidado. Jesus foi convidado para o casamento. E o que acontece naquele casamento? Acaba o vinho. E aí a mãe de Jesus chega para ele, fala com ele, fala, o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada minha hora ainda? E aí chama o mestre de sala, mesmo assim ele vai lá, e ele atende o pedido. O problema é o vinho? Tragam as talhas de água. E o Senhor vai lá e transforma a água em vinho. Depois, João registra a visita de Nicodemos a Jesus, onde ele disse para Nicodemos, olha Nicodemos, você entende de muita coisa, mas é necessário que você nasça de novo. E aí Nicodemos tem um nó na cabeça, né? Como assim? Posso eu entrar de novo na barriga da minha mãe? E voltar a nascer? Ele, não. Você não entende das coisas terrenas, não entender das celestiais? Não, não é isso que eu estou falando. É necessário que você nasça da água e do Espírito, Nicodemos. Logo após, vem o registro do encontro com a mulher samaritana, onde Jesus fala que era necessário ele passar por Samaria, lugar pelo qual, a propósito, os judeus faziam questão de passar por longe. Se tivesse que passar 10, 15, 20 quilômetros por fora daquela cidade, eles andariam, para não passar por ali. No capítulo 6 vem a multiplicação dos pães e dos peixes. O interessante, irmãos, é que quando chega na festa dos tabernáculos, registrados aqui em João capítulo 7, versículos do 25 ao 30, e depois nós leremos do 37 ao 39. Irmão, pode projetar aqui, por favor. João capítulo 7, versículos 25 até o 30. Logo após nós leremos o 37 e o 38 e 39. Diz assim: então alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? Ei-lo, aí está falando abertamente, e nada lhes dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes de que de fato este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde ele é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós conheceis. Mas eu conheço, porque dele eu sou. Ele me enviou.
Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Versículo 37, por favor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre. Irmãos, nós queremos que rios de água viva corram sem acreditar no único que pode fazer. Acreditar é a nossa solução. Acreditar é o início da solução daquilo que a gente chama de dilema. Acreditar para nós é o que nós temos para fazer em relação àquilo que o Senhor nos propôs. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. E Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Diz assim: aquele que é, que era e que há de vir. João relata que no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Nessa cena que nós acabamos de ler aqui, Jesus estava de forma corpórea. E hoje ele está aqui por meio do seu Espírito Santo. Passado, presente e futuro. Ele há de vir ainda para buscar a sua igreja, mas no momento o Espírito Santo está aqui conosco. Na hora que eu entrei nesta casa, eu senti Deus nesse lugar. Então há uma descrição aqui da sua eternidade, da sua imutabilidade e da soberania que ele tem sobre o tempo. Então, nós falamos sobre os milagres, alguns milagres feitos por Jesus em público. E já no capítulo 9 ele fala sobre a cegueira espiritual daqueles que se achavam superiores aos demais por causa dos seus cargos e funções que tinham no Sinédrio. A festa da dedicação, por exemplo, ela era preparada pelos judeus durante o inverno. E Jesus estava lá no templo e ele foi questionado da sua identidade. E apesar de ele já ter demonstrado vários milagres e vários sinais, eles ainda pegam pedras para atirar em Jesus. Só porque ele tinha dito que ele e o Pai eram um. Fabiana, você falou do capítulo 1 até o capítulo 10. Mas nós lemos João capítulo 15. Sim, irmãos. A partir do capítulo 13, Jesus vai fazer uma coisa que já não está mais em público. Todos os relatos de João, eles vão ser com os seus discípulos. Todos os relatos do capítulo 13, 14 e 15 que nós lemos, vai ser Jesus e os seus discípulos. Seus discípulos eram aqueles que o seguiam e que criam nele. No capítulo 13 ele aparece fazendo a cena do lava-pés, que nós conhecemos e falamos. Ele lava os pés dos discípulos. Judas ainda estava ali naquele momento. Ele fala na mesa: olha, um de vocês há de me trair. E aí um começa a perguntar para o outro: porventura sou eu? Não, sou eu. Aí um faz sinal para o outro, aí pergunta aí, ó, para João. Pergunta aí para ele, já que você está do ladinho dele, aí reclinado a sua cabeça, quem é que vai trair? Ele fala: Senhor, quem há de te trair? Eu não sei qual era a circunstância daquela mesa, irmãos, porque Jesus fala, aquele que colocar um bocado molhado na boca, esse é o que há de me trair.
Mas eu não sei se começa uma confusão, se a curiosidade ali começa e ele faz exatamente o que ele falou que ia fazer com Judas. Ele vira para Judas e fala assim: o que você tem para fazer? Faz depressa. Um vira para o outro e fala assim: ué, será que Judas foi fazer? Mas eles pensavam, diz o relato, que era porque ele tinha bolsa e ia comprar alguma coisa que Jesus estava falando para comprar. Só que ele estava saindo dali, irmãos, para a última cena de vida dele. Porque ele não entendeu aquilo que Jesus estava falando. E no capítulo 14, quando começa a falar, é também somente com os discípulos. Olha, não curve o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito que eu ia para o Pai, ia preparar-vos lugar. E se eu for para o Pai, eu voltarei e vos buscarei para mim mesmo. Irmãos, essas palavras do capítulo 13, 14 e 15 que nós lemos, é para os próximos. É para quem anda junto. É para quem tem relacionamento com Jesus. Para que eles acreditassem. É isso que Jesus está falando conosco através da sua palavra hoje. É para que nós acreditemos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele poderia ter usado outra árvore como exemplo. Como aquela figueira que ele passou, viu folhas. Mas nas folhas que deram a entender que tinha fruto, quando ele chega para pegar o fruto, não tem. E ele amaldiçoa aquela figueira. E aí os discípulos não entendem nada. Nós passamos, a figueira estava ok. Jesus amaldiçoa a figueira, quando eles voltam no trajeto, a figueira está seca. Irmãos, eu quero dizer o seguinte. O versículo 2 diz o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, tira. Quem tira? O lavrador. Versículo 5 diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Nós somos os ramos. E se o ramo não dá fruto, só tem um destino para o ramo. Ou nós como ramos, nós frutificamos, ou nós como ramos, nós seremos tirados da videira. A palavra tira aqui, existem vários significados no grego, a língua original que foi escrita este livro. E um dos significados é que quando a videira está crescendo e os ramos começam a se espalhar, eles tendem a cair. O peso do ramo faz com que ele caia. Eu não sei se alguém aqui já esteve perto de uma plantação de uva. Alguém? Eu também não tive, só fio. Já viu? É necessário colocar-se uma estrutura para que os ramos se estendam. Porque se ele tiver caído, ele não pega sol. Se chover, a lama suja. E aí ele não tem condição de frutificar se ele estiver arriado. Irmão, eu quero dizer para vocês, e serve para mim também, que se nós não estivermos de pé, se nós não estivermos estruturados, dentro de um lugar que a gente chama casa do Senhor e palavra do Senhor, nós não vamos frutificar. E eu quero crer que esse tira que está aqui é de colocar numa estrutura. Porque ele diz em seguida que aquele que dá fruto, ele também vai fazer uma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai limpar. E aí, quando ele fala sobre limpeza, no versículo seguinte, ele fala o seguinte: vós estáis limpos. Pelo quê?
pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra faz o que eu e você sozinhos não conseguimos fazer. Nem com um multirão daqueles que batem laje conseguimos fazer. A palavra limpa. Quantos querem serem limpos pela palavra? A palavra limpa. E depois que ele diz o que vai acontecer com o ramo, que produz e o que não produz, ele começa a falar sobre uma palavra que se repete várias vezes nesse texto. Versículo 4. Permanecei em mim. Permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Existe uma responsabilidade em nós como ramos. Qual é a responsabilidade? Versículo 4, primeira palavra? Permanecer. Você já viu uma plantinha, quando a gente planta ela no vaso, depois a gente coloca ela em outro vaso, depois a gente não fica satisfeito que está naquele outro vaso, a gente coloca ela em outro vaso. O que acontece com a planta? Ela não frutifica, ela não cresce. Ela não produz. Porque ela está mudando toda hora. Muda daqui, muda dali. Se colocar na terra, não está satisfeito na terra, coloca no vaso de novo. Ela não cresce, não firma as suas raízes, e por não firmar as suas raízes, ela não se fortalece, e por não se fortalecer, ela não produz. Nós fomos feitos para produzir. Nós, como ramos, ligados à videira, permanecendo na videira. Por que ele fala de permanência? Porque os ramos têm até essa tendência de estarem prostrados se não estiverem numa estrutura. Então, permaneçam em mim. E a responsabilidade do ramo de permanecer, e ele diz o seguinte: eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir por si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece, olha o permanece aí de novo, em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, quando o texto fala que nada podeis fazer, nada é o quê? É nada. Nada é coisa nenhuma. Sabe o que a gente acha? A gente acha que esse nada podeis fazer ainda é alguma coisa. Mas não é isso que o texto diz. E sem ele, nada nós podemos fazer. Nada nós podemos produzir. Seguindo o versículo 6. Se alguém não permanecer, olha a responsabilidade do ramo, esse será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam. Se tem uma certeza que eu tenho, desde que o Senhor me chamou de volta, 19 anos atrás, é que Jesus Cristo vem. Ele vem arrebatar a sua igreja, ele vem tomar aqueles que eram seus, ele vai levar para morar com ele. Eu tenho essa certeza no meu coração. E quando ele vier, irmãos, ele só vai recolher quem estiver permanentemente ligado na videira. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, vocês podem pedir o que quiserem, que vos será feito. Às vezes a gente está pedindo sem querer permanecer.
Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ora, então discípulo não é qualquer um. Discípulo é aquele que permanece, é aquele que glorifica o Pai. Como? Frutificando. O que Deus pediu para você e você não fez ainda? Outro dia eu estava na minha varanda e de vez em quando eu fico sentado lá na varanda aqui recém-coberta e olhando para um monte, né? É um morro que tem assim no bairro vizinho. E as árvores balançavam, estava ventando muito lá, não aqui onde eu estava. Ontem eu fui fazer uma aventura, falei com o pastor ali no gabinete, as amigas levantaram uma proposta de nós fazermos uma trilha ali no Morro da Urca. Voltei moída. Quem quiser testar, ó, vai lá. Mas tanto na minha varanda, olhando para aquele monte, aquele vento soprando as árvores, e ontem, na beirinha ali da estrada Cláudio Coutinho, olhando para o mar ali da Praia Vermelha, quando as ondas vinham, batiam na pedra, ali tem um paredão, né, rochoso, bonito, vinha, batia na pedra e voltava. Eu falei, Senhor, o Senhor manda e o vento obedece. O Senhor manda o limite do mar e o mar obedece. O que será que acontece conosco quando o Senhor manda a gente fazer alguma coisa e a gente não faz? Tanto na minha varanda quanto ontem, irmão, eu tive uma experiência assim, porque a gente está passeando, mas a gente é servo, né? A gente está com o ouvido ali atento, está ligado. E quando nós subíamos a trilha, irmãos, com 5 minutos de trilha eu parei, depois com uns 8 eu parei de novo, depois com 15 eu parei de novo. A subida é bem íngreme. Disse o aplicativo que nós estávamos lá ligados, que faz o trajeto, que nós subimos aproximadamente ali 2,3 km, porque a estrada não é reta, né? Então vai para lá, vai para cá. E 2,3 km subindo, sempre. Subida íngreme, é teste cardíaco mesmo. Nós passamos por algumas placas. Em algumas dessas placas tinha lá o desenho de um animal e mostrava o seguinte, olha, toma cuidado. Aqui pode ter animais peçonhentos. Adivinha só qual era o animal peçonhento que estava na placa? Uma cobra. Aí você olha a placa e acabou, né, a graça já, né? Já acabou a graça da trilha. Tem que andar atento aqui nessa caminhada. Na vida do cristão não é diferente. Nós precisamos andar atentos, porque lá no Éden, a antiga serpente, ela teve uma conversa, uma amizade, né? Porque Deus, depois ele fala, e porém inimizade entre você e a serpente, porque havia uma amizade. E nessa amizade que Eva tinha com a serpente, Deus havia dado uma ordem para Eva, e a ordem era, não coma do fruto. Tá aí a árvore, tá vendo ela? Tá vendo o fruto? Essa aqui você não vai comer, você vai comer de todas. Dessa aqui não. Só que a serpente vai com a amizade dela e fala o seguinte com Eva. A gente não sabe quantas vezes houve esse contato, essa conversa. Mas o relato de Gênesis fala o seguinte. O fruto é bom para comer? Pega e come. Eva falou assim, não. Deus falou que dessas aqui a gente não podia comer. Se nós comêssemos, nós morreremos. Aí a serpente só faz mais uma pergunta. Foi assim que ele falou? Só colocou uma interrogação. Foi assim? Mas como ela tinha o desejo, como ela tinha vontade, ela deu ouvidos da serpente. E o que aconteceu depois, todos nós conhecemos. Quem conhece esse texto de Gênesis aqui, levanta a mão.
Tem gente acordada aí, graças a Deus. O que o texto diz? Depois que ela comeu, ela leva o fruto para o seu esposo, oferece para ele, ele come. E quando ele termina de comer, irmão, adivinha só. Porque essa morte, que talvez Eva entendia, era uma morte literal. Talvez ela está vendo bichos morrerem, não sei. Talvez na cabeça dela fosse uma morte literal, mas a morte era espiritual. E aí, quando Deus desce no jardim, na viração do dia, como ele fazia todos os dias, e ele pergunta, eu acho interessante, porque Deus sabe de tudo, né, irmãos? Mas ele pergunta mesmo assim: Adão, cadê você, Adão? Adão está lá escondidinho, com as folhas que ele achou na natureza lá, cobre as vergonhas, que ele descobriu que ele estava sem roupa. Não sabia. Ele fala assim: Adão, porventura, tu comeste do fruto da árvore que eu falei para você não comer? E aí começam as sentenças. Talvez eu e você, um dia, em algum momento, tivemos uma proposta de alguém que queria fazer uma amizade com a gente, uma tal de serpente. Mas para nós a ordem é não comer. Continua a mesma coisa. O Senhor não quer nos ver mortos espiritualmente, porque Ele vai voltar. E quem está morto não permanece. Quem está morto está como esse ramo que não frutificava. A frutificação, irmãos, tem a ver com relacionamento. Enquanto o ramo se relaciona com a videira, ele frutifica. Se o ramo escolher não se relacionar com a videira, ele não frutificará. Só que o dono, ele vem buscar. E aí no versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, eu também vos amei. Permaneçam no meu amor. Ele só dá ordem para aqueles que acreditam e para aqueles que Ele ama. E a palavra nos fala que Ele corrige somente os filhos. Porque o filho que permanece para sempre na casa, o servo não. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu quero dizer para os irmãos que a alegria completa é somente no Senhor. Aqui vem uma parte boa de obediência no versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus veio para mim e para te salvar. Ele deu a sua vida por cada um de nós. E aí no versículo 15 ele diz o seguinte: eu já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Não fostes vós que escolhestes a mim.
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Olha para quem está do seu lado aí. Diz aí, o Senhor te escolheu. Pode virar para o outro da sua direita, da sua esquerda. Foi o Senhor que te escolheu. Deus te escolheu, que bom! Foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te escolheu. Te escolheu para quê? Amém. Para que Ele te escolheu? Escolheu. Olha o que diz depois da vírgula. Eu vos escolhi e vos designeis para que vais e deis fruto. Nossa. Eu e você fomos escolhidos pelo Senhor para que nós fôssemos e frutificássemos. Meu Deus. Mas é para que o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo que perdizes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós, como igreja, precisamos entender que o Senhor quer que nós permaneçamos e frutifiquemos. Foi para isso que Ele me escolheu e foi para isso que Ele te escolheu. E foi para isso que Ele me trouxe aqui nessa noite. Para que nós entendêssemos que Ele quer que nós frutifiquemos. Meu Deus. Quantos entenderam a palavra? Digam amém. Amém. Que bom, irmãos, que a igreja do Senhor ainda entende a sua mensagem. Ele é o dono. Ele é o dono de tudo. Diz aqui, em Atos capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou depois. Quer frutificar? Você quer frutificar? Meu Deus. Permaneça. Entendi. Está frutificando e está achando que está frutificando pouco? Calma, que Deus vai vir limpando. Só não esqueça que eu e você, como ramos, só temos dois destinos. O primeiro deles é que nós frutifiquemos e permaneçamos. E o segundo deles é na volta de Cristo. Se nós não quisermos frutificar, nós seremos lançados no fogo. Que todos nós possamos permanecer nessa noite. Permanecer na palavra do Senhor. E que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, continue falando ardentemente no coração de cada um de nós. E assim, desde já, eu agradeço pela minha vida e oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Enquanto ela estava lendo aqui o versículo no início, eu tinha que ir ali fora rapidinho, né? Olha só qual que é a disposição. Ela leu o mesmo versículo. Não foi nada combinado, né? Foi combinado no céu. Foi o versículo do início do culto que o Senhor me deu, foi o versículo que nos deu para ela fazer. Nós precisamos permanecer. Despertados na vida verdadeira que é nossa. Amém? Para que, como eu falei aqui, para que no grande dia, quando ele chamar o nosso nome, a gente ouça ele chamar. E não ouça ele falar com a cara de ninguém, não ouça isso. Mas que nós podemos ouvir entre medidas do pecado. Aleluia. Amém? Isso aqui é uma lembrança. Obrigada. É uma lembrança da igreja e uma lembrança do Ministério de Mulheres. Agradecimento. Amém? Por você ter ouvido, né, e atendido a nossa chamada. Amém? Amém. Obrigada. Deus continue te abençoando, utilizando. Amém? Amém. Profetizar a palavra de Deus. Aleluia. Obrigada. Amém, irmãos? Você pode se assentar. Eu vou dar agora a passar com a palavra do pastor. Ele vai fazer o momento ofertório.
Faz. Nem porque ele tem uma palavra para liberar para os nossos filhos. Eu vou ter que dar uma simplificada já ao tempo, mas sempre eu acredito que eu faço com essas Isso. Então, é só porque ele tem um comunicado para a igreja, né, irmãos? Então, Deus me direcionou assim, que eu deixei o ofertório para ele hoje, por causa dessa palavra, amém? Amém. Gente, que palavra abençoada, viu? Olha, quem recebeu, diga amém. Aleluia. Muito bom a gente poder assim, perceber que Deus está no nosso meio. Né? A Apocalipse diz que ele passeia no meio da igreja, ele estava passeando. Enquanto ela estava ministrando, Deus estava passeando, falando conosco, e a gente entendendo tudo que Deus quer que a gente faça. Não é nada difícil, é só obedecer. Fé nós temos, agora é só obedecer, é só permanecer para a gente receber a nossa vitória. Para a igreja cantar o cântico da vitória no dia do Senhor. Amém? Eu acredito, querido, que cada um que está aqui